Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Emmanuel vem comentar na lição 178 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e indisciplina, os velhacos oferecem passagem para o cativeiro e que exerça a dominação, os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido, os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas, os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiras onde o perigo é incessante, os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo, os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia por meio da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entres, com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Através de muitas estações do campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado da aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. A gente ouve essa passagem do Evangelho que Jesus fala que ele é a porta. Ele faz é claro, né, usa uma figura para simbolizar o ensinamento que ele está trazendo e que se a gente praticar esse ensinamento é o que a gente vai encontrar daqui a pouco, que é a salvação, que é o caminho da felicidade. Mas é interessante o Emmanuel abrir a nossa mente para a interpretação do que seja a porta, porque como normalmente não se usa a palavra porta, a gente pode achar que porta é só diz respeito a Jesus, porque Jesus usou essa figura. Mas ele vem falar aqui para a gente, olha as portas que são abertas para a gente o tempo todo, e que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é muito sutil a coisa, mas vê assim, quais são as portas que estão sendo abertas para a gente. Então ele fala aqui, os inconformados, eles começam a entrar em discussão política, quem é o candidato que está certo ou que está errado, o que ele fez, daqui a pouco você começa a entrar também nessa discussão, que não vai levar a lugar algum, não vai levar a lugar algum. Tem gente que fala, ah não, mas a gente precisa modificar agora a nossa postura enquanto brasileiro, a gente precisa observar, principalmente no ano de eleição, quais são os candidatos. Não, mas o que se está vendo por aí é que a coisa está bem polarizada e quem está decidido está muito bem decidido, está muito bem certo do que vai fazer. Então, qualquer tipo de discussão que está acontecendo nesse sentido está sendo desrespeito mesmo. A finalidade não é discutir política, é ofender quem pensa de maneira contrária. Mas a porta que está sendo oferecida é essa. Você entra nesse caminho, você começa a pesquisar dali, você escolhe por um ou por outro lado, e daqui a pouco, sem você perceber, começa a atacar o outro lado, que não é o seu, que você escolheu. Aí ele bota aqui, os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam a dominação. Quer dizer, a pessoa quer, de alguma maneira, ter o controle da situação e vai te oferecendo cativeiros. E são vários os cativeiros que a gente tem por aqui. É o cativeiro da ambição desenfreada, é o cativeiro dos vícios, é o cativeiro das conversas que não são nada edificantes. E a gente vai entrando, são as portas que estão sendo oferecidas para cada um de nós. Os escritores de futilidades fornecem passatempo para a província do tempo perdido. É interessante, o escritor, o que ele está escrevendo? Está sendo alguma coisa edificante ou está sendo alguma coisa somente para poder tomar o seu tempo? A gente aqui não é contra, de forma alguma, a pessoa que hoje, esse livro foi escrito na década de 40, mas as pessoas no dia de hoje, o que estão fazendo? Estão tomando seu tempo assistindo séries de TV, séries longas, 30 capítulos, cada temporada, 10 temporadas, e a gente fica vendo assim, o que você tira de útil daquele... A gente precisa de momentos de entretenimento, sim, momentos de lazer, mas quando eles começam a virar
a regra da nossa vida, o interessante é que ele seja exceção, né? Eu, por exemplo, um dia desse eu comprei um videogame agora com aqueles jogos retrô, aqueles jogos da década de 80 que a gente tinha, para poder lembrar. Mas o videogame está ali, ele é uma opção para mim de entretenimento. Agora já tem um bom tempo que eu não consigo pegar nele, porque a gente fica absorvido por tantas tarefas, mas a qualquer momento desse vai ter aí um feriadão, vai ter aí de repente um final de ano, que eu vou ter uma oportunidade de sentar com mais calma e explorar mais aqueles jogos. Mas por enquanto ele tem que ser uma opção de entretenimento, não para eu perder aquele tempo todo que algumas pessoas têm que são viciadas nos games. Quer dizer, a porta que está sendo entregue para ele é a porta do game. É uma porta que vai fazer você perder uma vida inteira, uma encarnação toda, para desvendar mistérios que foram criados por alguém num joguinho, né? Aí depois ele bota aqui: os maledicentes encaminham quem os ouve para fontes envenenadas. Estão querendo te levar para um caminho. Eles são os viciosos, quebra-barreira, preguiçosos. Então são várias portas que são abertas, perversas. É claro que Emmanuel não esgotou. Emmanuel quis dar um rol aqui. Eles dão 2, 4, 6, 7 exemplos para que a gente comece a imaginar qual é a porta que está sendo aberta para a gente. E a porta que ele está falando agora, né? Jesus falou a gente, a porta que eu estou oferecendo, o caminho que eu estou oferecendo para a vida de vocês, né? É esse aqui, ó. Só que tem uma coisa, né? Tem uma história até que na época, quando foi contada por um palestrante conhecido, ela até depois foi reproduzida algumas vezes, eu já até utilizei também em estudo mesmo. Ele fala que o pintor ia fazer sua última pintura, era muito famoso e ele resolveu anunciar que iria se aposentar, que ia fazer sua última pintura. Ficou aquela expectativa toda para ver que pintura seria essa. Um dia ele vai lá fazer a exposição daquela pintura, salão muito cheio, cobertura da imprensa. Quando ele abre, tira a toalha que estava na frente, o pano que estava na frente da pintura, aparece a pintura com Jesus, o coração de uma pessoa, uma porta, né? Aí uma pessoa lá da plateia falou assim: eu vou fazer uma crítica. Ele: pode fazer, meu amigo. Você esqueceu de botar a fechadura da porta. Ele fala: mas aí que está o segredo. Muito obrigado. A fechadura é por dentro, a porta do coração. Para o Cristo, quem abre somos nós. Cristo não vai nunca invadir a nossa porta, porque na verdade ele respeita profundamente o livre-arbítrio de todo mundo. E essa frase ela é até um pouquinho dolorosa para a gente também, se você for analisar pelo sentido do seguinte: eles até permitem para a gente que a gente esgote todas as formas de sofrimento se a gente assim quiser. Quer tomar o caminho do sofrimento? Toma. Mas lá na frente, extenuado, cansado já de tanto sofrimento, você vai bater de novo, e quando bater, ele vai estar aqui, tá vendo, meu filho? Seja bem-vindo, igual o filho pródigo. O caminho era esse aqui, não era para entrar nesse caminho. Gente, eu estou falando esse texto de hoje, né, comentando esse texto de hoje, assim, com muito pesar de observar alguns amigos que são queridos, mas que vão tomando essa porta de maneira assim, muito sutil, e quando percebem, eles já passaram pela porta, já estão totalmente envolvidos nesses exemplos, principalmente nesses exemplos, o primeiro exemplo que eu usei, no exemplo da política. A pessoa se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa agressiva, e que a gente procura ajudar da melhor maneira, né? Mas não adianta você vir com aquele discurso de imposição de ideias, você tem que convencer, né, a pessoa. Então a gente não consegue convencer, a gente se recolhe as nossas orações, mas a gente tem que tomar muito cuidado com qual tipo de porta que a gente está entrando nesse momento, se deixando influenciar para entrar, e usa também o sentido figurado para a gente, né? A porta da perdição é larga, é muito larga. Agora, aqueles que quiserem buscar realmente o caminho, tem que selecionar muito, tem que ser dessa maneira, até porque essas portas, às vezes a gente abre, segundo o próprio Emmanuel em outra missão, você abre uma portinha para passar um boi, quando você vai perceber já está passando a boiada inteira. Você abre uma exceção e daqui a pouco você está mergulhado de novo numa escravidão, aí, um sofrimento danado, a esses prazeres da matéria, a esses gozos que a gente tem aqui desse mundo nosso aqui, que não são proibidos, desde que a gente saiba utilizar, né? Não são proibidos. O problema é quando a gente se escraviza a eles. Então é nesse sentido que Jesus usa a palavra porta, e a gente agradece do fundo do coração a Emmanuel por clarear nossa mente
e estender a interpretação desse texto.